E eu fiquei internado a primeira vez com 6 meses. Dose máxima. De quê? De problemas Calvície. respiratórios. Eu sou uma pessoa com asma. Genético. Sou uma pessoa com grave. asma. Então, internei a primeira vez com 6 meses. E aí, depois, obviamente, né, foi pra asma. Né? Sério, mano? Mas ficou ruinzão, assim? Cara, eu não sei o quanto eu fiquei ruim. Minha mãe que conta essa história aí. Eu preciso agora tirar detalhes maiores, ver se ela sabe mais detalhes. Mas a primeira vez que eu fiquei internado, eu tinha 6 meses. Nossa. E aí... Mas você sabe por quê, né? Você não tem cílio na via aérea. Então, cara. pode ser. Não tem o quê? Cílio na via aérea. Será que foi o primeiro sinal? ela segurou agora, segurou. Pesquisei. A carinha dela foi muito boa agora. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou sair dessa, cara? E aí eu virei o famoso bronquite asmático, conhece, né? O termo, né? Que era muito falado para as mães, né? Você era o bebê chiador. Era, provavelmente. E aí depois eu tratei bastante tempo com... Fazia inalação de resgate, basicamente esse era o tratamento. Ia no PS, porque não tinha inalador em casa. Chamava meu pai de madrugada e toma carro pro PS. E é engraçado que eu sempre conto isso, que eu aprendi a controlar a minha respiração. Eu lembro com 5 anos de idade, sentado no banco de trás, quietinho, assim. Controlando a respiração, fazendo freno labial. Tipo, o corpo, meu, aprende sozinho. É muito louco isso. É muito louco isso, como o bagulho te obriga. Da técnica que o Celso falou pra gente aqui. Ai, esqueci o A nome. gente tem que lembrar dessa técnica. Ele falou que tem uma técnica de controle de respiração que é validada, internacionalmente. Bem legal. E aí depois, assim, depois foi tratando como asma, mas sem fazer um tratamento efetivo, era mais sintomático. Só que daí eu fiquei um bom tempo sem ter nada, assim, fiquei muitos anos sem ter nada. E aí eu voltei a ter quando eu tava fazendo minha pós no HC. E eu tava passando na UTI da pneuma, chamei o Dr. Carlos Carvalho e falei, professor, como que eu faço Só no ambulatório da asma? Aí ele falou assim, não, vamos lá comigo, lá que eu te levo lá agora. Aí me levou pra fazer um inspiro, já pegou meu inspiro e falou, puta, se eu não tivesse visto, eu achava que era um velho esse negócio aqui. Nossa. Já acabou comigo. Mas aí me deu as medicações e tal, comecei a tratar e depois, melhorou muito. Fiz tratamento com a Lene há um bom tempo. Isso é uma coisa, assim, que eu bato muito, porque quem tem asma mesmo, né, que chiou na infância, às vezes melhora. É a primeira coisa que os pais querem saber, vai usar a bombinha a vida toda, etc. Eu falo, não, né, existe mais ou menos 8 em cada 10 tende a parar de chiar, até os 6 anos. Depois, aos 9, tem mais um momento aí de virada. Mas quem é asma mesmo que chiou, passou dos 6 anos, pode entrar em remissão, mas volta. E daí, geralmente, volta mais grave. Então, tem que ficar bem atento. Porque não tem cura, né? E é isso que a gente tem visto, a flutuação. Aí, desses que voltam, 10% não vão chiar na vida adulta. Então, aí já inverte um pouco a proporção. Então, tem que ficar bem atento. Pro pessoal que está assistindo a gente e não consegue entender, porque o diagnóstico da asma, propriamente dito, ele é feito com a espirometria. Só que em crianças menores, a gente não consegue fazer espirometria por conta da forma como as técnicas de expiração devem ser feitas. Como funciona essa percepção clínica e essa hipótese de diagnóstico para essa população mais jovem e a condução, mesmo sem um exame funcional ventilatório? A gente acaba usando muito critério e muito eu falo para as mães assim, que às vezes elas me perguntam, mas na telemedicina, sem me examinar, você vai conseguir ver? A gente consegue pela história, que é o que a maioria das pessoas... eu vejo assim, atendo gente de todo o Brasil, atendo de alguns outros lugares do mundo. Estou com um paciente de Hong Kong com a Evelyn. Que legal. A gente está manejando junto online. E é isso, assim, é entender que tosse é aquela. Porque eu bato muito isso para os pais, não é normal tossir. Não é para a criança tossir e não é para essa tosse atrapalhar as atividades. Então, assim, criança tem que brincar e criança tem que dormir. Você está atrapalhando o sono, está atrapalhando a brincadeira, tem alguma coisa errada. E é a causa mais comum em pediatria. Então, a gente tem que pensar em asma, primeiro de tudo. Tosse arrastada, tosse que está atrapalhando a atividade, tosse que está atrapalhando a noite. E é incrível a quantidade de crianças que eu recebo que já trataram tudo, menos asma. Então, já trataram refluxo, já usaram antibiótico, já operaram adenoide, já operaram amígdala, já... Ai, nem sei mais o que o povo trata. É tanta coisa. Já trataram... Rinite, um monte de coisa. Mas ninguém pensou em asma ainda. Então, viu que... Aí eu vou perguntando, né? Vou pegando o histórico, vou vendo da família, vou vendo o histórico da criança. Porque daí a criança tem rinite, tem alguma outra coisa alérgica. E tá ali com essa tosse. E não melhora. E ninguém nunca deu bombinha. Ou então, a mãe, às vezes, fala, eu vi alguma coisa, fiz um aerolim e respondeu.
Então, a gente olha a resposta ao beta 2, a criança que responde bem, o padrão da tosse, a crise da tosse. E o exame físico tem assim, um adendo bem importante, que a maioria das crianças, elas ficam mais abafadas do que chiam. Então, pela própria força muscular, às vezes, elas costumam ter uma escuta mais diminuída do que aquele chiado mesmo que você vê. Então, daí o pessoal escuta, a criança está indo lá, já vi criança tossir até vomitar no pronto-socorro e o colega liberar com antialérgico. Porque estava abafado, não vai escutar sibilo. Então, é a história muito assim, prestar atenção na escuta, porque a maioria das vezes é isso, e a gente vai somando um critério. Então, o pai ou a mãe tiveram asma na infância, mais um. Exame de alergia positivos, tem dermatite atópica diagnosticada, teve alguma alergia alimentar ou sensibilização alimentar, chia sem estar com vírus. Aí eu vou somando tudo e eu vou olhando, ó, parece, e a gente trata. A recomendação do Pré-Oprigina é fazer o teste terapêutico. Então, para tosse crônica, produtiva versus seca, a gente vai ver o que é, e daí a gente vai testar e vai reavaliar. A criança respondeu, parou de tossir. O que a maioria faz? Suspende a medicação, porque está curada. Não. Então, assim, respondeu, falo mais a favor. Vou deixar, vou controlar para ir, daí eu tentar o step down mais para frente. Mas é muito da história, assim, é paciência para escutar, para perguntar para a mãe, perguntar ativo, perguntar para a criança também. Porque o adolescente, ele fala muito que está com dor no peito, a criança maior, no exercício. E daí a gente vai, eu já vi muita criança indo para o pronto-socorro com dor no peito, daí faz eletro, faz raio-x. Dá nada. E aí vai para casa. Mas a dor no peito do exercício é da asma. E não necessariamente... Coração não dói, né? Então, aí fica sempre essa questão, assim. E daí vai para casa e não tem o diagnóstico. Aí, quando pega a prova de função, já foi, né? Já alterou. E daí já é uma asma mais grave, mais difícil de manejar. Precisa reabilitar. É diferente. Fico preocupado a população que não consegue ter acesso a uma consulta mais longa, que ela falou da paciência, da coleta, de fato, da história, que é importante nisso, né? E uma gama da população acaba tendo consultas muito rápidas, né? E isso pode ser um empecilho muito grande para fazer um diagnóstico precoce e um controle, né? Eu fico preocupado com essas coisas assim. Eu tive sorte, mesmo no serviço público, por exemplo, Manuela tinha suspeita de ser portadora de asma com 6 anos de idade. E nós tínhamos ali, na unidade básica de saúde da região que a gente morava, uma consulta um pouco mais longa, uma pediatra que dava essa atenção. Então, foi solicitada a interconsulta com a pneumopediatra, foi solicitado mais piro. Eu tive essa sorte no SUS. Mas a gente sabe que, infelizmente, em alguns lugares, é aquela coisa mais batidona, assim, né? Outra coisa que eu acho também assim, é recorrência, de você ter a oportunidade de estar sempre com o mesmo médico em oportunidades diferentes. Porque, às vezes, no primeiro contato, no segundo, não está muito claro nem para a família, nem para o médico, né? E quando você vai ter essa recorrência, colhendo a história ao longo do tempo, de vários episódios de coisas assim, começa a ficar mais claro o que realmente pode ser, né? Acho que isso também é importante, né? E acho que é importante a gente também saber dizer não sei, preciso avaliar de novo, preciso acompanhar, porque o ambulatório te dá essa possibilidade, né? E o pronto-socorro não. Provavelmente você não vai ver aquele médico de novo, você não vai voltar. E daí as mães perguntam, porque deram de xarope, não sei o quê. Que você tá ali, você tá com a queixa, ele vai tratar o que ele tá vendo naquele momento. É um recorte, né? Quando a gente consegue fazer o filme, aí é bem mais fácil de você pensar, reavaliar, falar, olha... ou não é, não tenho certeza. Então, acho que faz diferença, sim.